Cara, eu sou bem cético quanto a essa coisa de querer estabelecer padrões históricos. Será? Porque o humano é humano desde sempre, né? Sim, pode ser, mas eu não consigo ver, tá, 80, com essa sincronia, essa sincronização, tá Tipo, ligado? perfeito, 80 anos. Eu acho Não, claro que não. Eu mas acho é que uma idealização, assim, no caso. Exato. É tipo, é pra entender que existe um ciclo histórico. E eu acho pessoalmente, eu acredito que existe, Tá, entendeu? Porque pensa, os filhos dos bilionários são sempre os idiotas que pegam o submarino feito com controle de videogame Sim. e vão pro fundo do mar morrer espremidos na pressão do mar. Entendeu? Tipo, existe um processo onde pessoas fortes criam tempos bons criam pessoas fracas e pessoas fracas criam tempos difíceis. Eu acho que isso é padrão. O ser humano só evolui na dificuldade. E aquela história que a gente tá falando, por que os americanos têm esse conceito de nação? Porque eles sofreram. E a Europa, por que eles têm? Porque eles sofreram. E os russos, porque eles sofreram. E os chineses, porque eles sofreram. E o brasileiro, por que não tem? Porque por mais que a gente sofresse, a gente nunca sofreu como nação, contra o inimigo comum. A gente sempre sofreu contra nós mesmos. Contra o nosso Estado, no caso. Era sempre nós nos fudendo, não com um inimigo externo que obrigou a gente a se unir. A gente só sofreu porque a gente nunca se uniu. Isso aqui. Mas deixa eu tentar visualizar, então, esse teu ciclo histórico aí. 80 anos, tu chutou ali, né? Vamos pensar assim. Tu disse, então, que por causa... Teve século XX da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, teve as depressões econômicas, né? Teve as revoluções chinesas e tal. Então, foi um século de grande desgraça, digamos assim, né? Conturbado. Aí chega ali, cai a cortina de ferro, União Soviética. Caiu tudo ali. Anos 90, tem esse boom econômico, essa coisa de positivo, né? Que vamos chegar ao fim da história, vai ser tudo perfeito. E começa tudo a degringolar agora. Tu vê que a gente teve um up, um down, um up, um down. Isso aqui. Então a gente tá mergulhando num down pra futuramente, se a gente sobreviver, chegar num up, então. Eu acredito nisso, cara. Pode ser. Porque eu acredito em Deus. Eu acredito que Deus não colocou um sistema pra perder. Entendeu? Por mais que a gente sofra, e assim até mesmo que eu lido com o sofrimento da realidade. Muita gente argumenta que Deus não existe, porque como Deus pode existir se o mundo é uma merda? Do mal, sim, claro. Com muito sofrimento. A questão é que o sofrimento existe porque é necessário. É necessário a merda acontecer. É assim que se cresce no mundo, na realidade. Então, Deus colocou a merda pra acontecer na nossa vida porque a gente precisava dessa merda. Entendeu? Isso não é um argumento que Deus não existe. É um argumento que a realidade e a liberdade pra existir não existe um ser humano livre que não aconteça merda. Porque se a gente fosse livre e sempre tudo desse certo, a gente não seria livre. A gente só é livre porque dá pra dar errado. Porque aí a gente testa realmente os nossos princípios da nossa liberdade. Exato. A gente é posto à prova por Deus. Entendeu? E porque esse mundo, essa vida não significa nada dentro dela em si. Essa vida só significa alguma coisa num contexto maior, num contexto divino. Senão é realmente só sofrimento, angústia e desastre. Sem sentido, né? E desigualdade social. É só isso mesmo. Se Deus não existe, esse mundo é perverso. Deus te dá muita força pra ter resistido a todos esses cancelamentos e essas perseguições também, né? Pra caralho. Tua fé, né? Com certeza. Se eu não acreditasse em Deus, eu teria me corrompido, pô. Eu teria se vendido, eu sei exatamente o que eu tenho que falar pra ser aceito pelo grupinho, pra ganhar patrocínio. Acho que eu não sei? Eu sei, pô. Eu tenho consciência do qual seria o caminho fácil. Isso aqui. Eu tenho essa consciência. Mas eu não quero o caminho fácil. Eu quero o caminho divino. Eu quero o caminho transcendental. Eu quero o caminho que vai me transformar num homem de verdade. Não numa criança mimada que sempre teve tudo e nunca teve dificuldade. Eu não quero uma vida de prazeres. Isso aqui. Eu quero uma vida de desafios. Tu quer a vida que siga os princípios que tu acha que são inerentes à tua natureza, que Deus te criou assim também. É isso aí. E você está sendo colocado à prova de maneira que você nunca esperou também. Exatamente. Porque se você se mantém fiel à natureza humana, o nego quer te destruir, pô. Nego não quer ver alguém que não se acovardou, que não baixou a cabeça. Eles têm raiva dessas pessoas. Porque elas mostram que dá pra ser de um jeito diferente, que eles não foram por medo. Da raiva de quem não sente medo. Da raiva de alguém que tá brilhando e lutando pelos próprios princípios. E que isso mostra, na verdade, que a outra pessoa ali que tá julgando é que é um covarde, na verdade, né? Sim, eu nem tô brilhando, eu tô sendo perseguido. Que brilho é esse? Sim. Não é brilho. É desgraça todo dia na minha vida. É perder empresa, é perder
a voz, é perder a credibilidade, perder a imagem, perder quem eu sou, quem as pessoas acham que eu sou. Não é prazeroso isso aqui. Eu nem mencionei no sentido de prazer ou qualquer sentido assim. Eu falei brilho no sentido de que tu foi fiel aos teus princípios e que tu se manteve. E onde que isso é brilho para as pessoas? Eu acho que isso é um bom exemplo. Perante uma lógica divina apenas. Eu não acredito em Deus e é um exemplo pra mim. Você acredita em Deus, cara. Você pode racionalmente não acreditar, mas você age como se você acreditasse. Por que você está sacrificando... Por que você faz um vídeo me defendendo, sabendo que a probabilidade daquilo ser negativo para você... Por que você continua fazendo algo que socialmente é mal visto? Por princípios, geralmente. E de onde vêm esses princípios? Eu podia dizer da natureza humana. E de onde vem a natureza humana? Não sei dizer. Tô falando que o último passo é esse, então. Mas eu não sei dizer. Se você não sabe dizer, não significa que você não acredita que exista. Uhum. Significa que você não sabe o que existe. Eu não sei. Se você fosse ateu de verdade... Eu não sou ateu, né? Você falou agnóstico. Eu sou agnóstico. Mas você falou que não acredita em Deus agora há pouco. Sim, eu não acredito em No agnóstico Deus não... cristão, não sei o quê. Tudo bem. Mas você acredita numa força... Você acredita que é a possibilidade que existe uma Sim, força divina. Eu acho que a possibilidade existe. Eu acho que a força que vem pra você lutar, pra você se pôr em perigo por algo que você acredita, é fundamentado por uma força divina. Porque você não tem lógica. Por que você defenderia seus princípios? Você só defenderia o que fosse utilitário pra você. Não tem nenhum motivo de você defender princípios se você não acredita em Deus. Porque sem Deus não há princípios. Sem Deus não há moralidade. Sem Deus é tudo aleatório. Sem Deus nada faz sentido. Sem Deus não tem por que você lutar por algo que você acredita. Pelo menos é a minha visão. Eu posso estar errado, mas é da forma que eu enxergo as coisas, entendeu? Tu é cristão? Tu se diz cristão mesmo? Não. Ou tu tem um Deus... Eu sou agnóstico como você, cara. Mas, então tu faz isso num Deus no sentido de uma força divina, criadora do universo, que você pode não ter certeza do que é, mas tu sabe que fundamenta os princípios que tu luta. Eu não sei o que é, mas sei o que é. Tipo, eu não sei o que é, mas eu sei que é. Que é. Entendi. Eu não sei o que é, mas existe. É que eu tava com dúvidas no que tipo de Deus tava querendo dizer. Então tu é parecido comigo nesse sentido. Sim, eu não tenho... cara, eu fui criado espírita. Minha mãe é espírita, e eu tenho essa criação, esse background, entendeu? Sim. Mas eu não acredito no espiritismo. Inclusive, se a gente for colocar o espiritismo contra a Bíblia, em termos intelectuais ou de fundamentos, a Bíblia é muito mais forte do que o espiritismo, entendeu? Mas não é dogmas que eu quero aceitar. São conceitos filosóficos que eu quero aceitar. E o conceito filosófico de que Deus existe é um conceito que me dá forças. Certo. Porque se Deus não existe, não tem o porquê eu ser justo. Não tem porquê eu defender o certo. Não existe certo se Deus não existe. É tudo aleatório. Relativismo, sim. Exato. Então Deus tem que existir para existir o certo. Então, deixa eu só recapitular aqui, tá? Nesse posicionamento, eu diria que eu tenho um posicionamento similar ao seu. Eu posso não chamá-lo de Deus, porque faz uma conotação de religiões tradicionais. Você quer evitar isso aí? Os dogmas, você quer evitar os dogmas? Isso, aquela coisa. Mas sim, eu acho que existe uma lei natural que é por causa da essência do homem, do universo, que é uma construção nesse sentido, que pode ter sido criado, claro, por uma força maior divina que fundamenta isso. Então a gente está no mesmo barco, na verdade. Com certeza. Por isso que eu falo que você realmente não acredita em Deus, entendeu? Entendi. Você só não acredita no Deus católico, você não acredita no Deus hinduísta. Da religião tradicional. O Deus socialmente criado, uma coisa assim. Exato. É muito mais... tipo, esses deuses que são criados é uma facilitação para perseguição de Deus de verdade. Porque se Deus existe, é um tópico para ser pensado a vida inteira. Não é uma coisa que vai ser já escrito pelo homem, entendeu? Que já tem toda uma instituição social de gente por trás que fez e tal. Exato. E você entende que essas instituições sociais são corrompidas. E o que hoje é a religião provavelmente já foi afetado pela política. Com certeza. Portanto, você não compra os dogmas, porque você não acredita no processo, porque você sabe que Deus saiu desse processo. É um processo muito mais político. A essência divina saiu das instituições sociais, das escritas, e foi mais para as atitudes dos indivíduos, dos princípios que eles acreditam. Exato. Por isso que Nietzsche fala que nós matamos Deus. A gente matou Deus justamente porque a religião foi descredibilizada na época que Nietzsche estava que estava vivo. Sim. Então, ele fala assim, nós estamos criando uma cultura onde nós criamos um pensamento crítico e do jeito que a gente criou, nós estamos contestando Deus e matando Deus.
Mas aí é aquela questão de que você está jogando o bebê fora junto com a água quente, na verdade, né? Porque ele pode estar matando aquele Deus social, aquela criação social que todo mundo já percebeu criticamente que é uma construção histórica. E política. Mas estão jogando junto a própria ideia de um princípio divino, de um princípio metafísico que possa fundamentar uma moralidade, no caso. Exato, é aí que tá o erro. Uma coisa é você ter uma crítica contra a religião estruturada, Sim, claro. porque é realmente criticar o Papa. Você acha que o Papa que tá defendendo Lula, ele é alguma coisa assim de santo? Não é. Sim, sim, é um político. Sim, sim. Então, claro, isso aí é descartável. Mas aquilo que isso se fundamentou e se tornou, inclusive, um poder hegemônico no mundo, ele se tornou um poder hegemônico no mundo porque ele defendeu, apoiou uma ideia que naturalmente é muito poderosa. Sim. Senão ele não teria construído o que ele construiu. E se corrompeu, né, também, né? E se corrompeu. Porque é humano. Exato, mas ele se corrompeu. Ele se corrompeu. Ou seja, algum valor intrínseco natural foi corrompido. Foi perdido. Mas isso inclusive é a prova que existe algo para ser corrompido. Não a inexistência desse algo, entendeu? Sim, algo que já é, vamos dizer assim, da própria essência do ser humano e foi perdido pela instituição. Exato. No caso, assim, né, na Exato. sua história. Exato. Eu concordo plenamente contigo, Monark. Eu sempre tive dificuldade em fundamentar moralidade em questões divinas, porque tu cresceu espírita. A minha mãe, ela é cristã, católica, não praticante. Meu pai é ateu. Mas eles nunca me forçaram a ir para a igreja, né? Nunca tive uma educação religiosa. Sempre foi uma coisa muito natural, né? Eu crescendo sem Deus. Nunca foi. Então, nunca é algo que eu senti falta, entendeu? Então, quando tu falou que eu também acredito em Deus, pareceu uma coisa estranha, na verdade. Entendi. Tipo, como se eu estivesse quebrando toda a sua vida. Tipo, eu tô falando que você estava enganado a vida inteira. Sim, mas a questão é uma questão semântica, na verdade, né? Não é que você estava enganado a vida inteira, entendeu? É que você sempre acreditou em Deus, mas você nunca acreditou no Deus cartoon. Entendeu? Sim. Você acreditava numa força natural, você acredita no certo e no errado. Sim, numa moralidade que possa ser definida, tipo, no direito natural, né? Coisas mais objetivamente verificadas. Exato. Você só não comprou toda a politicagem nesse meio, tá ligado? Sim. O que é, fundamentalmente, um pensamento filosófico muito mais raiz. Não, claro, com certeza. É o fundamento da nossa civilização ocidental, se for pensar, né? Uma parte dela muito importante, no caso. Com certeza. Né? Eu gosto de uma fala muito interessante do Olavo de Carvalho, que ele fala num livro, né? Onde está realmente a graça do Espírito Santo? É no Papa se corrompendo na igreja? Ou é de um cristão ignorado na história que fez uma boa ação, que fez a sua virtude? Onde está realmente a igreja ali, no caso, né? Está muito mais no ato individual do que na instituição, realmente. Com certeza. As instituições foram corrompidas, é uma piada. É natural que sejam corrompidas, infelizmente, né, cara? Exato. Toda organização. E é exatamente por isso que eu não quero organizar nada. Entendi. Eu não quero organizar nada. Se esse movimento for para dar certo, é um movimento individualista. É um movimento sem organização central. Se tiver organização central, a gente vira um MBL. Mas tu não quer organização central porque tu quer que cada indivíduo faça a sua parte devido à sua consciência, pelos seus princípios e que vai vir deles e não de um ditame central de uma organização, no caso. Exato. Assim, né? Porque aí você vai estar recriando aquilo que você mais odeia. Exato. Ok. Eu compreendo perfeitamente. Então nós temos uma luta muito grande pela frente, no caso. É muito longe, é uma luta pelas consciências, né? Sempre foi, né? Sempre foi. É por isso que existe tanta propaganda. É exatamente por isso que a CIA investe muito em operações psicológicas. Porque o que decide o mundo não é mais a fisicalidade. É a mente humana, porque nós dominamos a fisicalidade. Porque nós conseguimos tirar petróleo de 3 km de subterrâneo. Porque a gente consegue colocar o homem no espaço. Não é mais a fisicalidade que nos limita. E sim a nossa capacidade de pensar. E sim a nossa sociedade, nossa cultura. Mas eu acho que isso até não depende tanto de fisicalidade. Eu acho que sempre foi uma luta meio de consciência, né? Sempre foi uma luta para tentar estabelecer um senso de o que é certo e errado dentro de uma comunidade que é regido por um poder, na verdade, né? Sim. E sempre teve essa luta da consciência individual contra a coletividade, no caso, né? Aí Cristo veio e fez aquela revolução, tá ligado? Perseguido pelo coletivo. Morto pelo Estado romano, né? Ele foi morto pelo coletivo. Morto pelo Estado romano, claro, com certeza. E depois a gente colheu os frutos desse direito natural ali no século XVII, século XVIII. Só estamos aqui por causa disso. Só estamos aqui por causa disso, é verdade. Então, acho que a gente tem mesmo que continuar essa luta, porque somos da geração atual, no caso, né? Sim, porque é aquela coisa. Pessoas muito fortes criaram um mundo muito bom pra gente. E agora chegou o momento da gente passar por dificuldade e criar esse mundo maravilhoso novamente. Assista esse podcast na íntegra no rumble.com/monarquix. Aponta o celular pro QR Code na tela ou vai no link da descrição
e segue a gente lá. Valeu!